Nós vamos falar da mulher samaritana, capítulo 4 do Evangelho de João, que nos ensina assim. Estava ali a fonte de Jacó, cansado de uma viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria da água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que tens agora não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Amém? Eu me identifico com essa mulher samaritana, não porque eu tive 5 maridos. Eu só tive um namorado, namorei, noivei, casei, e estou casada com ele há 43 anos. Mas eu me identifico com ela porque essa mulher, ela tinha uma ferida na alma. E ela vai no poço de Jacó buscar água meio-dia. Ninguém busca água meio-dia, né? Quem é dono de casa sabe que você precisa buscar água cedo, porque você tem que fazer sua higiene pessoal, escovar seus dentes, lavar seu rosto, fazer o café. Lá deve ter outro tipo de comida, mas ela tinha que fazer as coisas em casa. Mas ela ia meio-dia por quê? Porque ela era discriminada. Ela ia meio-dia para ninguém perguntar ela nada. Ela ia meio-dia porque as mulheres falavam dela. Ela ia meio-dia porque ela tinha vergonha da condição dela. Então ela ia, né, sozinha buscar aquela água lá no poço quando não tinha ninguém. Só que esse dia, quando ela chegou lá, Jesus estava descendo para Jerusalém e ele parou no poço de Jacó. E ele, sabendo disso, né, porque ele era sabedor de todas as coisas, ele mandou os discípulos comprar alimento porque ele não queria expor aquela mulher. E os discípulos foram comprar alimento e ela chegou, caladinha, embrulhada, né, nos panos, com aquele cântaro, e ela colocou o cântaro na beirada do poço, jogou a corda dentro da cacimba do poço, da cisterna, como a gente fala, e ele então falou com ela, puxou o assunto com ela, falou com ela, dá-me de beber, né? Ela disse, como que pode o senhor sendo um judeu conversar comigo que sou samaritana? Porque ele tinha o corte da barba diferente, porque as vestes dele eram diferentes, a maneira de pronúncia era diferente, então ela percebeu que ele era um judeu. E os judeus não se davam com samaritanos, né? Então ela logo veio com preconceito. Aí ele falou, se você soubesse quem eu sou, você me pediria e eu te daria da água da vida. Ela disse, o senhor não tem com que tirar, o poço é fundo, o senhor acabou de me pedir água, agora vem falar comigo que vai me dar água. Aí ele disse, se você soubesse quem eu sou, né? Aí ele vai desenvolvendo aquela conversa com ela, vai falando com ela, né? E ela então pergunta para ele, né? Olha o que ela pergunta para ele, é muito interessante, né? O que ela fala com ele. Respondeu ela, Senhor, não tens com que tirar e o poço é fundo. De onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus lhe disse, quem beber dessa água tornará a ter sede. Porém, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la.
Acudiu-lhe Jesus, vai e chama teu marido. Você pode ver que a conversa deles não concatena. Um fala uma coisa, outro fala outra. Jesus pediu água, ela tocou no assunto que ele era judeu. Não tinha nada uma coisa com a outra, ele estava simplesmente pedindo água. E ela já veio com essa conversa, porque ela vivia uma situação de preconceito. Então, quem vive preconceito, aprende a ser preconceituoso. E ela era preconceituosa. Então, quando ela viu ele conversando com ela, e ele tinha um aspecto de judeu, ela disse, mas como é que pode o senhor puxar assunto comigo? Eu sou uma mulher samaritana e ainda estou sozinha, sem meu marido, sem nada. Ele disse, se você soubesse, você me pediria a água da vida. Aí ela interessou, ela disse, mas como é que o senhor vai tirar essa água? Ele disse, olha, se eu te der dessa água, você nunca mais vai ter sede. Ela falou, então me dá depressa, porque o que ela menos queria é ir no poço buscar água, né? O que ela menos queria é ter que passar em frente à população, atravessar a cidade toda com aquele cântaro, meio-dia, sol muito quente, né? Com as coisas dela tudo para fazer. O que ela menos queria era buscar aquela água. Aquela água para ela era o caos. E lá no Oriente, os homens ficavam em casa e as mulheres é que faziam todo o serviço, não buscava água, né? E ela tinha que ir, era uma obrigação que ela tinha, uma coisa que ela tinha que enfrentar. E aí, ele então fala com ela, né? Ele então começa a conversar com ela e muda o assunto de novo. Você vê que ele muda o assunto, ele fala com ela assim, chama seu marido. Quer dizer, você não quer conversar comigo? Então eu vou conversar com ele. Ela disse, eu não tenho marido, eu tenho alguém lá em casa, mas ele não é meu marido. Ele não faz diferença, ele tá lá. Aí Jesus falou com ela, é verdade, porque você tem 5, já teve 5. E o que você tem agora, que está lá, também não é seu marido. Ela diz, então o senhor é profeta, como é que o senhor está sabendo assim da minha vida? Né? Como é que o senhor está sabendo tão bem da minha vida assim? Aí ele disse, ela disse para ele assim, eu vejo que o senhor é profeta. Por que ela falou que ele era profeta? Porque ela conhecia, né? Ela conhecia, ela sabia. Ela já tinha ouvido falar. Olha para você ver, ela era desviada do evangelho. Como que a senhora sabe isso, pastora? Ela disse assim, olha, vai e chama teu marido. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que tens agora, quer dizer, já estava no 6º relacionamento, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Tornou mudar o assunto. Os parágrafos vão mudando. Mudou o parágrafo, mudou o assunto. Nossos pais adoravam neste monte, tá vendo? Então, ela sabia que tinha uma adoração. Ela sabia porque os pais dela adoravam. Os pais dela eram crentes e deve ter pregado para ela. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Eles não conheciam o Deus de Israel. Eles ouviam falar porque as gerações passadas tinham servido. E o povo do norte de Israel, que era Israel, cuja capital era Samaria, ela era samaritana, e as tribos já estavam divididas. Então, o sul era Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, o povo de Jerusalém tinha preconceito com o povo do norte, né? Sempre é assim mesmo. E por causa desse preconceito, ela também já tinha desencadeado isso, aprendeu a viver na marginalidade, então ela também se marginalizava. Preste bem atenção que então ela fala com ele. O povo de Samaria era um populacho. Quando eles foram levados para a Síria, porque o reino do norte foi para a Síria, e o reino do sul, muitos anos mais tarde, que era Judá, cuja capital era Jerusalém, foi para a Babilônia. Então o povo que foi cativo para a Síria ficou um populacho, porque eles fizeram um caldeamento. O que é um caldeamento? Eles pegaram o povo que estava, os homens que eram fortes, levou para a Síria e pegou homens da Síria e trouxe para Samaria. E o que aconteceu quando isso aconteceu? Quando isso aconteceu, eles se relacionaram, as mulheres com os homens, e criou um outro povo diferente. Então, eles eram marginalizados porque os judeus não aceitavam que eles fossem chamados de judeus porque eles tinham sangue misturado com o povo de outra nação. E eles são muito rigorosos nisso. Então, eles eram marginalizados por esse motivo. Então, é por isso que ela falou, como é que pode o senhor sendo judeu conversar comigo? Porque o judeu, ele não conversava com os samaritanos, eles tinham uma rixa de muitos e muitos e muitos anos. E Jesus quebrou esse preconceito, quebrou o protocolo, né? E veio conversando com ela. E ela achou aquilo muito diferente, né? E então ele fala com ela, né? Que ela adorava algo que ela não conhecia.
Mas ele conhecia, porque a salvação vinha dos judeus. E vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, onde quer que eles estivessem, eles iam adorar o Senhor. E é nesse ponto aí que nós vamos parar. Ela buscava, ela era triste, ela era angustiada, ela era sofrida, ela era marginalizada, ela tinha uma ferida na alma, assim como nós. Assim como quando eu vim para Jesus, eu também tinha, quando eu tinha 7 anos de casado. Então, quando eu vim, uma coisa que eu prestei muita atenção na igreja, que as pessoas oravam, mas muita gente não era transformada, não era curada, porque não era nível de espírito, era nível de alma. E Deus, então, um dia falou comigo que eu ia fazer esse trabalho, e é por isso que eu faço a teoterapia, que nós vamos estar falando dela depois, e eu atendo muita gente. E eu comecei a tratar doenças psicossomáticas. Mulheres, a maioria das pessoas, das mulheres, elas têm sintomas de doenças psicossomáticas. Essa mulher tinha vários sintomas, né? Vários sintomas. Ela tinha depressão, ela tinha complexo de inferioridade, ela tinha uma vida triste, ela tinha uma vida sem sentido e vazia, ela tinha uma diminuição de interesse ou prazer pelas atividades cotidianas. Você vê que ela buscava água meio-dia, então para ela tanto fazia começar cedo ou tarde, ela estava fazendo aquilo ali, já fazia porque tinha que fazer mesmo, né? Muitas mulheres têm enxaqueca, outras têm angústia, têm transtorno de ansiedade, tem estresse. O estresse é uma síndrome, ele tem vários sintomas, né? Tem muitas pessoas que têm o pânico, que vem lá da Grécia, esse nome de pânico, que é porque é um deus, que ele é metade homem, ele é metade jovem e metade animal. E o nome dele é Pan, daí vem a palavra pânico, né? Um medo exagerado, um medo que a pessoa nem sabe o que é que ele tem, ele treme, ele tem sudorese, né? Suor frio, parece que vai desmaiar, a boca fica seca, dá tontura, mal-estar, né? Tem fobias gravíssimas, né? Medo, terror noturno, né? São coisas que acontecem às vezes desde a infância. Tem depressão, tem transtornos de ira, que é uma variação do orgulho. A pessoa não aceita uma situação, vive aquela situação, mas vive contrariado e amargurado ali dentro daquela situação. Algumas têm vícios de roer unha, né, de ficar na internet, tem vícios de comer, né, come às vezes para mais, às vezes tem diminuição do apetite, tem aflição, tem desespero, às vezes tem sono excessivo, tem gente que dorme demais, tem gente que tem irritabilidade, fica nervoso muito rápido, tem pessoas que têm transtorno de insônia, tem pessoas que têm diminuição da memória, né, esquece demais as coisas. Tem pessoas que têm medos, vários medos, medo de tudo, medo de sair na rua. Agora com o Covid está muito mais acelerado, exacerbado, porque, né, eles ainda acrescentam mesmo mais situações, né? Então a pessoa já fica com aquele medo de morrer, né? E sabe que uma hora pode acontecer, né? Crises de insegurança, tensões, né, pré-menstruais, tem fraqueza, tem desânimo, tem dia que a pessoa não tem vontade de sair da cama, tem tonturas, tem dores musculares e tensões, fibromialgia, tem tremores, tem palpitação, tem aumento da pressão arterial, chora sem causa, tem perturbações noturnas, distúrbios do sono, sonambulismo, pesadelos, tem umas que tem transtornos digestivos, tem azia, refluxo, bulimia, come, vomita, né, porque tem medo de engordar, porque não consegue, come demais, não cabe no estômago e regurgita, né, tem dores de cabeça fortíssimas. Então, assim, agora, nesse tempo que a gente está vivendo, né, porque o coronavírus, ele é como se ele fosse um bioterrorismo, né? Bio vem de vida, um terrorismo que ataca a vida. Então, assim, todos os ângulos da nossa vida foi abalado. E isso sobrecarrega mais sobre a mulher, porque ela que fica em casa, ela que administra o dinheiro pouco, ela que administra o mau humor do marido, às vezes ele está na fase de 40 anos e ela também, e os meninos estão na adolescência. Então, tem um adolescente com 40 e tem um adolescente com 12, com 13, com 15, os dois, um produzindo hormônio, o outro diminuindo a produção de hormônio, né? Então ela também às vezes entrando na menopausa, nervosa demais, tem cólicas menstruais, né? Às vezes o relacionamento sexual não é bom, não consegue ter um relacionamento normal, né? Às vezes o marido também tem outros tipos de transtorno também. Então vai juntando tudo aquilo debaixo de um teto só e fica igual a mulher samaritana.
E ela, parece que ela não tinha filhos, né? Ela passava de um relacionamento para o outro. Por quê? Porque ela procurava preencher o vazio da alma dela com um relacionamento amoroso. E nós sabemos que o amor de um homem não preenche totalmente o coração de uma mulher. Porque o amor perfeito, né, é o amor de Jesus. Então, talvez você esteja enfrentando isso. Esse grupo, ele e Mulheres que Choram, porque às vezes você chora sem causa, às vezes você chora um dia inteiro, ninguém sabe o que você tem, às vezes as pessoas pensam que você está ficando louca, às vezes as pessoas nem te respeitam mais porque acham que você é descontrolada, tem transtorno bipolar. Às vezes eu escutei muito isso, a pastora é descontrolada, ela tem transtorno bipolar, mas não era transtorno bipolar, é que realmente eu estava enfrentando uma guerra espiritual e ninguém sabia me explicar, ninguém dava conta de sentar e me explicar que eu estava entrando numa situação de muita dificuldade. Então essa palavra, ela é uma palavra muito pertinente e ela é para o nosso tempo, para você situar. Então, por que esse vídeo ele está ficando longo? Porque eu não posso interromper ele agora. Eu preciso te explicar que o grupo Mulheres que Choram, ele está bombando. Nós já temos quase 100 mulheres e elas estão entrando e pedindo para entrar, e elas têm necessidade de falar. Então elas precisam falar, mas cada uma tem um ritmo. Então tem quem trabalha fora, tem quem trabalha de noite, tem quem tem trabalho, tem criança pequena, quem tem marido convertido, tem quem tem marido que não é convertido, tem quem está passando problema financeiro, problemas emocionais, quem está com problema de saúde mental, quem está sofrendo situações várias. Então a gente vai ter que administrar isso aí. Se você pode entrar mais, você entra mais e fala lá o que você quiser. Se você... o seu ritmo é mais lento, ou você não tem tempo, você entra quando você quiser, coloca o seu vídeo ou áudio lá do que você quiser, você pode falar, conversar, o que você precisar, desde que você fique à vontade para fazer isso. Você pode me chamar no privado, eu vou te ouvir, você manda o seu áudio. Se você não quiser falar pessoalmente, porque às vezes você está perto de alguma pessoa, você vai em algum lugar reservado, grava um áudio, manda para mim, eu vou te responder, você vai me ouvir no fone de ouvido. Então são mecanismos, né, que a gente vai desenvolver, ferramentas que Deus está nos dando para nós ir nos curando, porque o que você passa eu já passei, sabe? Eu tive assim, a ponto de me auto-exterminar, eu tinha pensamento suicida, né? Eu pensava em morrer e eu não tinha uma situação difícil. Meu marido não era adúltero, ele nunca teve vício de bebida, ele trabalhava exaustivamente 12 horas, ele me dava tudo, eu nunca trabalhei fora, eu só cuidava da minha casa, eu só tinha uma filhinha, ele ganhava super bem. Eu tinha tudo que o dinheiro comprava, eu tinha joias, eu tinha carro do ano, eu tinha roupa, eu viajava de avião. Isso lá na década de 80, porque eu morei lá em Tucuruí, né? Na hidrelétrica de Tucuruí, em 1980, eu estava lá no Pará. Então, assim, eu tinha uma vida, humanamente falando, confortável, mas a minha alma que morava dentro de mim estava em frangalhos, porque eu tinha um marido que não conversava, eu era casada com um mudo, né? Eu era casada com um homem que não me entendia, eu tenho necessidade de falar horrores, porque eu desencadeei esse transtorno de falar demais, e ele falava, você fala muito, mas eu falava muito porque ele falava pouco. Jezabel reina porque Acabe é omisso, né? Então existia esses transtornos, ele falava de menos e ele retraía, e porque ele não falava, eu falava demais. Até que um dia eu aceitei o Senhor, pela graça e a misericórdia, Jesus me aceitou, me abraçou, né? Porque eu já estava a ponto de morrer. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, eu escutava música o dia inteiro acelerada, isso acelerava meu biorritmo, né? Eu via vulto, eu escutava vozes, eu não tinha Jesus, eu não sabia onde encontrar Jesus. Então hoje eu tenho essa disponibilidade, eu dou o meu tempo para as pessoas, porque eu sei o quanto é triste você sofrer e não ter com quem contar. Você não ter um ombro para se abrir, você querer chorar e a pessoa vir com crítica para cima de você, você querer falar e as pessoas não te entender. Você vê que Jesus chegou ali, ele puxou a conversa com a mulher samaritana, porque ela não falava mais com ninguém, porque ela tinha medo de gente. Eu fiquei assim, eu tinha medo de gente, sabe? Mas eu fui acolhida. Quando eu cheguei na casa do pastor Edson, pastora Fernanda, lá no Maranhão, primeiro eu passei na casa da pastora Lucilei e do pastor Flávio, que nos receberam muito bem, mas eu não ia ficar lá, eu ia ficar lá em Pinheiro, que é bem distante. Quando eu cheguei lá, eles me acolheram, sabe? E aí eles fizeram um culto de honra e começaram a cuidar de mim, eles nem sabiam, mas eles estavam cuidando da minha alma. Foi que eu fiquei bem e hoje eu tô bem, eu pude voltar para cá e cuidar de você. Então, assim, eu tenho todo o tempo necessário.
Às vezes eu enfrento dificuldades também, porque meu marido, ele não entende. Às vezes ele fala comigo, nossa, mas você não dorme de dia, você não dorme de noite, e eu tô virada desde ontem, sabe? Eu levantei ontem 9h20, até agora eu não dormi, e eu tô inteira, eu tenho 65 anos de idade. Então, assim, né, eu faço todo o meu serviço, né? Mas hoje é diferente, porque hoje eu tenho Jesus que me supre. Você está entendendo? Então, esses áudios, eles vão ser colocados aí para ir de encontro à sua necessidade. Esse áudio ficou com quase 30 minutos, não era isso que eu queria, mas eu precisava te explicar. Se você tem algum transtorno desse, chama no privado, ou você entra no grupo Mulheres que Choram e coloca lá no privado o seu telefone, eu vou te adicionar no grupo, e no grupo você vai abrindo, você vai conversando, você vai falando, né? Você vai recebendo carinho, você vai receber atenção. Eu tô vendo assim o quanto vocês estão necessitando de ajuda.